Se a maioria de seus projetos de inspeção são feitos em peças finas, feitos em estampados, plástico ou compósitos laminados, você pode acabar tendo que ajustar os parâmetros de apalpação ou de digitalização para obter medições mais exatas. Mas você sabia que existe um jeito de configurar todos esses antes para minimizar as mudanças que precisam ser feitas manualmente? Isso é exatamente o que o modo da aplicação no gerenciador de espaço de trabalho pode te oferecer. Para realizar essa mudança, basta vir aqui nas opções do nosso gerenciador de espaços de trabalho e logo na primeira opção nós teremos o modo da aplicação. Nós poderemos mudar aqui então para chapa metálica e aplicar essa configuração. Eu poderia listar todas as diferenças que isso causará no nosso projeto, mas ao invés disso, eu vou simplesmente mostrar na prática com o projeto que eu tenho aqui, quais são as mudanças que o modo da aplicação vai trazer para a gente. Então vamos abrir aqui o nosso primeiro projeto. Pronto, deixa eu só arrumar as vistas aqui do nosso projeto. E é importante notar que eu já tenho aqui disponível e feito um alinhamento de pontos de superfície através da apalpação. E apenas para essa demonstração, eu vou utilizar aqui uma digitalização, que nós vamos utilizar como modelo virtual para realizar a nossa apalpação. Como nós podemos ver aqui nessa digitalização, nossa peça foi apoiada sobre um desempenho para que nós possamos garantir o formato dela. Nós podemos ver aqui uma foto de como ela realmente estava, com os grampos travando ela na posição que nós queríamos. Isso será muito importante um pouco mais para frente, que ela esteja fixada no desempenho. Mas por enquanto, nós vamos começar falando sobre as geometrias que são baseadas em curvas, como esse oblongo aqui ou algumas furações também. Quando nós vamos agora na criação do oblongo, vamos colocá-lo aqui no vértice do nosso CAD, e nós tentarmos apalpar esse oblongo, vocês vão notar que o nosso modo da aplicação terá marcado aqui em material fino nos parâmetros de medição. O que nós precisamos fazer antes de apalpar é colocar a espessura aproximada, o mais perto possível do valor real que a nossa chapa terá durante a medição. E eu vou colocar aqui também o nosso submétodo lados e arcos para que nós possamos começar a nossa palpação. Quando eu clicar aqui, agora nós temos a nossa pontinha virtual disponível para que eu possa realizar a palpação dessa peça. Para que não tenha nenhum problema, eu venho aqui para ocultar o meu modelo CAD. Assim, toda a palpação será feita sobre a digitalização que nós estamos utilizando nessa simulação virtual. Então, vou começar realizando a palpação do plano de restrição do nosso oblongo. O primeiro lado será apalpado. Então, vamos colocar aqui. O primeiro arco nós vamos apalpar. E uma informação legal de saber é que, caso nós tentemos apalpar e o nosso apalpador saia da região da espessura da peça, o nosso software não permite que seja capturada a informação nesse lugar. Preciso estar na região dentro da espessura da minha chapa para que o ponto seja contabilizado. E agora, vamos para o último arco. Pronto. Totalmente apalpado. Para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona esse método de materiais finos, vou trazer aqui uma pequena apresentação para nós.
O nosso plano de restrição ele servirá como a referência do nosso oblongo. E quando nós colocamos a espessura do material, o Polyworks criará uma zona abaixo do nosso plano de restrição, que será uma região virtual onde o nosso apalpador consegue capturar os pontos. Nós temos 3 situações que podem ocorrer aqui. A primeira delas é quando o centro do nosso apalpador está dentro da zona da espessura da chapa que nós informamos. O que acontece nessa situação é que o ponto é aceito e ele é compensado exatamente pelo raio do apalpador que estamos usando. A segunda condição, a segunda situação que pode acontecer é o nosso apalpador estar totalmente fora, tanto do plano de restrição quanto da zona de apalpação que nós informamos. Nesse caso, o ponto ele é totalmente rejeitado, como foi visto durante a medição. E a terceira e última condição que pode acontecer, a última situação, é que o nosso apalpador esteja dentro da região, dentro da zona de apalpação, porém parcialmente dentro. Nesse caso, o ponto ele será aceito e ele vai ser compensado por uma distância menor do que a distância do raio do apalpador. Essa distância ela é levada em consideração de acordo com o plano de restrição e a zona que nós informamos durante a palpação. Com isso, nós não precisamos ficar preocupados em pegar exatamente dentro ou no meio da nossa chapa. Nós podemos apalpar a nossa chapa com uma maior facilidade do que se nós não tivéssemos esse recurso. Uma dica que eu posso colocar para vocês é justamente quando nós tivermos nossa chapa apoiada sobre uma mesa ou sobre um desempenho, uma superfície lisa que possa servir de referência, porque nós podemos simplesmente encostar o apalpador no fundo dessa superfície sem nos preocupar se estaremos tocando exatamente no centro ou não da nossa chapa. O próprio Polyworks fará a compensação do ponto de acordo com a altura do seu apalpador e com o tamanho dele relacionado ao plano de restrição e à espessura informada antes da medição. Esse seria o caso da furação que nós temos, por exemplo, nessa região. Seria facilmente apalpável se eu simplesmente encostasse o meu apalpador aqui no fundo e na borda da furação ao mesmo tempo. Vamos desligar aqui. E sempre lembrar que é importante ter certeza que o nosso apalpador está encostando na borda da nossa peça. Agora, vamos dar uma olhada nessa furação que temos aqui na lateral, com uma porca soldada sobre a nossa peça. Então, vou retornar aqui o nosso modelo matemático e vou mostrar para vocês como isso realmente está na nossa peça também. Mesmo que possamos medir o furo na superfície, a porca ou qualquer parafuso que estiver roscado ali, eles não estarão exatamente centralizados nesse furo. Por isso, a minha próxima dica é sobre como medir precisamente a posição desses furos roscados. Para que você possa medir um furo roscado como esse, utilize um pino padrão ou um parafuso que encaixe nesse furo em questão. Agora, você pode medir o furo utilizando o submétodo furo com pino, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Vamos criar aqui o nosso círculo em cima do modelo CAD e vou criar também um plano de restrição para servir como uma referência para nós. Como eu quero medir o plano primeiro, vou colocá-lo acima do círculo e nós vamos apalpar a medida de ambas as geometrias que nós temos aqui. Então, primeiro, vamos apalpar a medida do plano. Obviamente, eu quero esconder o meu modelo CAD para conseguir pegar essa medição em cima da digitalização somente. Quando eu clico em apalpar, já posso agora coletar essas informações. Também vou esconder
a própria geometria plano, para que eu não tenha nenhum erro durante a palpação. Então, vamos coletar os pontos aqui. Pronto! E agora nós vamos apalpar o círculo. Ao invés de utilizar o submétodo padrão, nós vamos especificar que existe um pino nessa furação utilizando o submétodo furo com pino. Vou colocar no plano de restrição o plano que eu criei. Então, a entidade plano 1. E nós podemos, aqui na parte superior da cena 3D, ativar o método Como Fazer, que é a mesma janela do F1. Aqui, ele explica como que nós vamos apalpar um círculo utilizando o submétodo furo com pino. E nós vamos apalpar aqui o cilindro externo do nosso pino. Então, vamos coletando aqui alguns pontos, independente do método que você queira capturar esses pontos. Quando eu confirmo, nós podemos ver agora, retornando à visualização das nossas geometrias, que a furação ela bate exatamente com a posição do meu pino. Como meu objetivo nessa medição seria avaliar uma posição com relação a essa furação que eu tenho aqui, talvez o ideal seria remover a posição de diâmetro para que nós coloquemos no relatório somente aquilo que nos interessa. E o que nos interessa nesse caso é realizar a medição relativa ao alinhamento ABC. Para realizar a medição da posição em ABC, nós vamos colocar esse plano 1, o plano que nós acabamos de medir, como nosso datum B. Para fazer isso, basta entrar nas propriedades do nosso plano e selecionar o datum B. Vou aqui em aplicar e depois em fechar. A mesma coisa vou fazer aqui para o nosso oblongo, que será definido como o nosso datum C. Pronto! O problema nesse caso é que o plano que será utilizado como nosso datum A é o plano que se encontra nesse momento na parte inferior do nosso modelo, encostado sobre o nosso desempenho. Então, a terceira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é como medir um plano que você não poderia tocar com o apalpador por ele estar apoiado em uma superfície de referência. Para fazer isso, na verdade, é relativamente simples. Vamos visualizar aqui a parte inferior e nós vamos colocar aqui o nosso plano. Então, eu vou vir aqui na criação da geometria e vou criar o plano na parte inferior do nosso modelo matemático. Para melhorar a nossa visualização, vou alterar a exibição desse plano, clicando com o botão direito sobre ele, vindo aqui em Vista e depois mudando o seu padrão para Plano. Com isso, nós poderemos ver ele de forma inteiriça sempre que nossa cena 3D estiver parada. Essa coloração em azul claro que nós estamos vendo no plano indica que a superfície dele está virada para nós nesse momento, da mesma forma como a superfície do modelo CAD. Porém, caso nós viremos aqui a nossa cena 3D e deixemos o nosso modelo matemático oculto, poderemos ver que esse plano está com o lado azul escuro voltado para cima, que é o lado que ele tem material. Como o nosso plano do desempenho está com a face virada para cima, nós precisaremos inverter a orientação desse plano para que ele também esteja voltado para cima. E eu vou nomeá-lo como o nosso plano do desempenho. Pronto. Agora, a próxima dica que eu gostaria de colocar aqui seria como criar o plano que está abaixo da peça encostado na mesa, como criá-lo e medi-lo também.
como ele está na mesma posição do plano do desempenho, eu vou criar um novo plano utilizando o método a partir de objetos e o submétodo planos e offset. Esse submétodo geralmente é utilizado para criar planos paralelos com uma distância determinada ao plano que nós já temos criado. Porém, como o plano da peça e o plano do desempenho já estão na mesma posição, nós criaremos com uma distância de 0 entre ambos os planos. Vamos criar aqui o nosso plano e eu vou esconder por enquanto o nosso plano do desempenho. Vou mudar aqui novamente a nossa visualização para plano e mudar a coloração também, só para que ele tenha uma diferença do nosso plano do desempenho. Podemos ver que ele agora está na mesma posição do plano do desempenho, porém o plano da nossa peça ele terá a orientação invertida com relação ao que temos agora. Então, nesse segundo plano, eu também precisarei inverter a orientação. E nós teremos agora um plano criado na mesma posição que nós precisamos e ele é dependente do primeiro plano, o que significa que quando o plano do desempenho for medido, nós teremos o nosso plano 1 medido também. Nós precisaremos colocá-lo como plano datum A, porém, no início eu acabei colocando o oblongo como datum A. Então, permita que eu me corrija aqui, colocando o nosso oblongo como datum C, e agora sim o nosso plano 1 como o plano datum A. Aplicar aqui e depois fechar. A partir desse ponto agora, eu posso conectar o meu equipamento e apalpar a medida do plano do desempenho. Como o plano da minha peça ele é dependente, assim que eu finalizar a medição do nosso plano do desempenho, nós teremos também a medida do nosso datum plano A. E eu posso agora, no nosso círculo, colocar o controle desejado de posição, referente ao nosso plano A, datum B e o datum C. Pronto! Isso basicamente conclui tudo o que nós precisávamos saber para apalpar essa peça. Porém, caso eu queira repetir esse processo novamente, acredito que eu devesse criar um template de peça para salvar toda essa configuração. Esse meu template de peça eu colocarei como apalpação. E vou marcar aqui a minha peça 1. Clicando aqui em criar. E eu só preciso lembrar que é necessário, como nessa peça eu não terei essa digitalização aqui disponível, porque ela foi usada só como um exemplo para esta apresentação. Então, eu apago a digitalização que nós usamos, porque todas as informações serão coletadas diretamente da nossa peça. Agora, a próxima dica que eu gostaria de colocar e mostrar para vocês será como esse modo da aplicação para chapas metálicas altera a nossa parte de escaneamento. E para isso, vamos criar uma nova peça aqui, a princípio utilizando o nosso mesmo template de peça. Como a minha peça ainda está fixada nos grampos, eu vou travar aqui por enquanto o nosso alinhamento de ponto de superfície, para que eu não precise fazê-lo de novo durante a nossa apresentação. Então, como vocês podem ver, ele não está solicitando aqui a palpação do meu pré-alinhamento, ele está pedindo diretamente a palpação do nosso oblongo. Porém, como nós vamos fazer isso por digitalização, eu vou simplesmente interromper aqui e nós vamos começar pela nossa digitalização. Outra coisa que o modo da aplicação de chapas metálicas modifica no nosso projeto é o tipo de escaneamento que será realizado, colocando como padrão a digitalização de superfícies e limites. Vamos começar aqui a nossa digitalização
e vamos capturar aqui a superfície da peça. Pronto, vamos interromper aqui. Pronto, nossa malha já está totalmente finalizada. Caso eu venha aqui agora nas nossas geometrias e faça a extração de todas as medidas, vocês podem ver que o meu oblongo ele foi completamente extraído. E se eu selecionar os pontos medidos, vocês podem ver que todos os pontos foram corretamente selecionados na borda da minha digitalização. Para melhorar, deixa eu fechar aqui o nosso controle de geometrias. Pronto. Essa extração que foi feita com sucesso se deve às propriedades que o nosso modo da aplicação de chapa metálica muda automaticamente. Colocando o nosso submétodo de extração em aparado e colocando também os nossos objetos de dados como limite. Obviamente, os objetos de dados de superfície também serão considerados, mas apenas na extração do nosso plano de restrição. Vamos olhar então as nossas outras geometrias para ver como é que elas estão se comportando. Nesse caso aqui, por exemplo, podemos ver que o círculo ele não está ajustado ao redor do nosso pino, ou seja, nós não temos a medição como ela deveria estar. Para corrigir isso, nós podemos vir aqui nas propriedades do nosso círculo e alterar os parâmetros padrão de medição que viriam com o modo chapa metálica. Vamos colocar aqui o nosso submétodo novamente para o padrão, porque ele utiliza as paredes da furação durante a medição, e vamos retornar o nosso objeto de dados para a superfície, que é a maior parte da informação que nós temos nessa região. Vamos nos certificar de que estamos usando o plano correto, e caso cliquemos aqui em aplicar, vocês podem ver que aparece uma mensagem de aviso aqui na parte inferior direita, avisando que nenhum ponto medido pode ser encontrado utilizando os parâmetros atuais de extração. Isso se deve ao fato que nós não temos uma furação tradicional aqui nesse lugar. Como vocês podem ver, não existe um submétodo furo com pino para a nossa extração. Então, a próxima dica que eu posso colocar para vocês é como realizar uma extração de um furo com pino numa digitalização. Explicando melhor como esses métodos funcionam, o submétodo padrão ele busca informações tanto na superfície da nossa furação quanto na parede interna da mesma furação, para que ele possa calcular o diâmetro. Nesse caso, nós não temos nenhuma digitalização pelo lado de dentro do furo. Então, o método que eu vou colocar como dica para vocês seria utilizar o método offset. O método offset permite que nós coloquemos uma determinada distância para que nós possamos fazer essa extração. E com isso, eu posso até inverter para que, em vez de procurar pontos dentro da furação, ele procure por pontos fora da furação. Cada campo de preenchimento aqui possui uma imagem ilustrando o que ele representa na nossa extração. Então, a distância que nós utilizaremos aqui, por exemplo, em vez de ser 2 milímetros para aprofundar dentro da furação, será de menos 15 milímetros, porque eu quero que ele suba 15 milímetros a partir do nosso plano de restrição. Na largura,
nós poderemos colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros, e a altura que eu quero que ele realize essa medição será de 14 milímetros, um comprimento mediano aqui de 14 milímetros para que ele possa capturar os pontos em cima do nosso pino. É importante nesse caso também nós virmos aqui na filtragem e desativarmos o ângulo máximo na hora de fazer a extração, para que ele consiga encontrar os pontos medidos que nós precisamos. Vamos aplicar essas configurações e depois fechar a nossa janela. Permita que eu coloque aqui uma visualização melhor para que nós possamos ter uma noção do plano que foi, do círculo, perdão, que foi gerado depois da nossa extração. Caso eu selecione agora os pontos medidos que foram utilizados no cálculo desse círculo, nós podemos ver que foram utilizados aqui a maioria dos pontos do nosso cilindro para calcular esse diâmetro. Então, a próxima e última geometria que precisamos conferir seria o nosso plano Datum A, que está logo aqui abaixo. Vamos lembrar que o nosso Datum Plano A está encostado e fixado no desempeno, e a nossa extração precisa ser realizada sobre ele. Como o nosso plano do desempeno está voltado para cima, quando nós conferimos aqui e selecionamos os pontos medidos, podemos ver que ele selecionou todos os pontos na parte superior da nossa chapa, o que não representa o nosso Datum Plano A, de acordo com o que nós definimos. Então, para essa situação, é necessário redefinir a região onde será realizada a extração. Nós podemos fazer isso voltando a visualizar o nosso plano e nós vamos cortar a nossa nominal para que a região dela fique sobre o nosso plano do desempeno. Então, nós vamos aqui em Editar e depois em Recortar. Deixe-me ajustar aqui a nossa câmera e com alguns cliques nós vamos redefinindo a região onde esse plano existe e nessa região que será realizada a nossa extração. Então vamos confirmar aqui e agora, quando nós selecionamos os pontos medidos em cima desse plano, podemos ver, deixa eu só limpar os pontos anteriores, podemos ver que os pontos de dados agora estão todos sobre o nosso desempeno, na região que a gente precisa que seja feita essa extração. Com isso, o nosso projeto de digitalização está finalizado e eu poderia salvar agora esse nosso projeto como um novo template, que vou chamar agora de escaneamento. E vou marcar aqui a minha peça 2. Quando criarmos, nós teremos aqui na nossa peça nova os dois templates de apalpação e de escaneamento ou digitalização, como quiser, disponíveis para serem usados. Como resumo, acabei de demonstrar que a aplicação para chapas metálicas possui 3 efeitos principais. Primeiro, ela ativa a opção de material fino durante a apalpação de geometrias baseadas em curvas, como oblongos, círculos, retângulos e etc. Em segundo, ela ativa a digitalização de superfície e de limite durante a captura dos pontos. E em terceiro, ela ativa a extração de geometrias baseadas em curvas, considerando os dados de limites com o submétodo aparado. Todos esses pontos deverão aumentar a eficiência com que você inspeciona as peças finas. Adicionalmente, coloquei mais 2 dicas sobre como medir furos roscados em um plano inalcançável, e elas podem ser utilizadas em quaisquer tipos de peças.